O Santos está fora da Copa do Brasil. Foi o segundo empate, o primeiro empate foi 1-1, detalhe, aqui na Vila Belmiro, detalhe, com um pênalti no último minuto pro CRB, detalhe, o Brasão catou. Né? Total. Aí agora empate 0-0, levou para os pênaltis. Detalhe, chance mais perigosa do CRB aos 42 minutos. Não, mas peraí, teve a cabeçada do Tassiano que... mas o cara do mas CRB o cara perdeu perdeu- sem goleiro. Mas não era uma bola fácil, assim como a cabeçada também não. Mas a cabeçada, cara, ele tá sozinho, ele faz o movimento, mas ele cabeceou no meio do gol. E assim, o Neymar jogou assim, ó. Toma, meu filho. Mas ó, vocês não acham que teve momento... Bira, tava até falando com você, Bruno. Me chamou a atenção como o Santos mudou simplesmente com a entrada de um jogador que está não sei quantos dias fora do campo, que não está correndo, mas tem qualidade. Ele meteu 2, 3, 4 bolas ali que podiam... O jogo inteiro, gente, o CRB jogou arrumadinho, os jogadores dedicados, o Brasão salvou o Santos até o momento em que entrou Neymar, que jogou o quê? 30 minutos. Quando o Neymar entrou, o Santos foi pra cima e aí o herói virou o goleiro deles, né? O Matheus Albino, que é um baita goleiro, inclusive é ídolo, né, do CRB há muito tempo. Baita goleiro. E a grande questão será que o Neymar tava previsto ele voltar? Eu acho que não estava previsto. Ele foi lá, tipo, é isso. No desespero vai entrar. Então o Santos teve que, inclusive, mudar o planejamento Neymar por conta desse Mas é que era piada já, né? O pessoal falou, Neymar viaja e só vai entrar no desespero. Sim. Então já manda aquecer, porque esse time aí é desespero full time. Não existe 40 pausa. dias sem ganhar, gente. Aonde está o problema do Zé, Santos? eu vou fazer a ordem cronológica, porque eu acho que é importante. O Santos é campeão da Série B, demite o Carille, que fica 40 dias sem técnico. Tudo pra gente falar do quê? Da falta de planejamento, que é onde vai estancar nessa crise de agora. 40 dias sem técnico, não sabe o que fazer, não se mexe, não se movimenta no mercado nem para jogadores, porque precisa de um técnico, né? Saber o que vai fazer. O técnico chega entre Natal e Ano Novo, Caixinha começa a trabalhar dia 2 de janeiro, 3 de janeiro. Beleza. Aposta sendo... já ficou atrasado. Já ficou atrasado. Em relação a times que estavam terminando o calendário dia 18 de dezembro. Sim. E o Santos terminou no final de novembro. O Santos conseguiu o acesso, se não final me engano, dia 11 de novembro, que ganha do Curitiba. Exato, que eu tô inclusive fazendo Supercopa Desimpedidos no Pacaembu e boto o hino do Santos para todo mundo ouvir. Olha as vergonhas que vocês me fazem passar. Aí, ó, aposta no Caixinha. Percebe que com o mercado que está sendo feito, não vai conseguir fazer nada. Com o Caixinha, vai batendo um desespero. Aí recebe uma ligação, tô querendo voltar. Opa, você está querendo voltar, Neymar? Eu tenho a chance de trazer o maior ídolo em atividade desse time para agora. O que eu preciso fazer? Abre aí os cofres, que não existem, mas abre. Tá bom, eu abro, eu faço tudo. Por quê? É a luz no planejamento pífio da diretoria. Chegou o Neymar. Junto com o Neymar, começa a vir os outros jogadores, né? Porque agora todo mundo... Você tem um apelo ali de, eu quero jogar com o Neymar. O Neymar topou esse projeto, mano. Sabe? Pode ser que aconteça alguma coisa ali. O Zé Rafael, depois de 3 negativas, resolve aceitar. Roleiser, disputado com o Botafogo, fala, não, vou jogar com o Neymar. Caro, né? Caro. E eu tô falando de jogadores caros. Caro. Eu não acho que porque ontem o Neymar falou, os companheiros não ajudam, né? Mas... Quando ele chegou, ele falou que só perdia para Flamengo e Palmeiras esse elenco. Roleiser chegou, começou a chegar jogadores, Barreal, pessoal que começou a virar titular, inclusive. David Washington voltou, porque quero jogar com o meu ídolo, tudo mais. Beleza. Na falta de planejamento, estoura o Neymar em 8 jogos, né? Porque você precisa se classificar no Paulistão. Até o Neymar tava na zona de rebaixamento. Tava brigando e correndo o risco de não passar de novo. Por quê? É a falta de planejamento. Você não sabe nada que você tá fazendo. Você tá ali, ó, Deus dará. E chegou o cara, agora é o cara, velho. É 8 jogos, joga todos, irmão. Quanto der pra jogar, você vai jogar. Bum, estourou. Primeira lesão, Caixinha não segurou a pressão, porque não conseguiu o resultado sem o Neymar. E aí, Caixinha é demitido. O Santos passa mais quase 20 dias sem técnico, atrasando mais ainda o planejamento. Chega numa situação que toma 7 nãos de técnicos, Sampaoli, Diniz, Tite, Dorival, tem um monte aí. Ramon Dias ali? Ramon Dias, Luiz Castro. Teve vários que foram sondados, todos falaram obrigado, agora Fernando nunca. Diniz. Fernando Diniz, que falou prefiro o Vasco. Cara, 7. Beleza.
Prefiro o Vasco que o presidente falou, né? Que era um absurdo o elenco do Santos perder do Vasco em São Januário. Eu já acho um absurdo. Não perde a... Não, e eu já acho um absurdo o Vasco não ganhar em São Januário desse elenco do Santos, entendeu? A loucura, a expectativa e a realidade. Beleza, 5 pontos em 27 disputados. O único técnico que aceita é um cara que está na sua primeira experiência. Eu acho que ele até tem boas ideias. Eu acho que, sabe, ele procura ali explorar um outro lado. Não precisa de urgência? Precisa, mas ele não vai ser ele que vai entregar. Não acho que ele é culpado. Muito pelo contrário, acho que ele topou o furacão também. E aí a gente desemboca na eliminação da Copa do Brasil e o Neymar falando, não sei ainda se renova. Isso que eu ia te perguntar. Essa frase acho que é o que a gente tem que debater bastante. Ele deu essa entrevista enigmática, Piscinato, você vai falar aqui, dizendo que não sabe se vai renovar o contrato. O contrato vai até o final de junho, são mais 3 jogos, né, dentro desse prazo, antes do Mundial e tal. E aí? Então, e a frase começa ele falando, não sei se eu vou ficar. Eu acho que primeiro tem o calor do jogo. O cara acabou de ser eliminado. Quente. O Neymar, a gente pode falar qualquer coisa, mas ele é um competidor. O cara não aceita perder. E ser eliminado ali, ele sabia que era uma vergonha, vamos dizer assim, pro torcedor. Então ele tava... Eu acho que ele... É isso, o Neymar também gosta do Santos, também, né, é um torcedor do Santos. E ele tava um pouco torcedor ali. Eu acho que o mais importante, o Bira falou muito sobre planejamento, eu concordo plenamente que o planejamento foi muito ruim até agora, porque essa coisa vem Neymar, não vem Neymar, então foi ruim. Agora, talvez eu seja polêmico. Eu vou dizer o seguinte, foi a melhor coisa que aconteceu pro Santos essa eliminação na Copa do Brasil. Porque a melhor é difícil dizer que é a melhor, porque assim, o Santos deixa... O momento do Santos no Campeonato Brasileiro, ele é trágico. São 5 pontos em 27 disputados, acho que dá 18% de aproveitamento. O Santos precisa sair dessa situação, mas a gente afirmar que foi a melhor coisa, eu acho um pouco exagerado, porque o Santos está numa situação financeira muito problemática. Mas Bruno tem um elenco para disputar 2 campeonatos? Tudo bem, não tem, mas precisava avançar para ganhar um dinheiro. Ok, o torcedor vai se conformar se o Santos não for campeão. Mas onde tem maior prejuízo? Sendo rebaixado ou permanecer na primeira divisão? Mas eu acho que dava pra... Porque essa Copa do Brasil você não disputa toda semana. Você consegue... Mas a gente fala assim, mas assim, no embalo que vem o Santos, aí você fala, não, mas aí vai ter a pausa. Cara, depois começa... Pra esse time, eu acho que ajeitar... E eu gosto muito do Cleiton, sabe? O Cleiton Xavier, eu acho que é um cara que a gente tem que... Kleber Xavier. Kleber Xavier. Eu acho que a gente tem que olhar pra esse cara, porque ninguém fica tanto tempo ao lado do Tite, né? E ele sempre foi o braço direito do Tite. Eu acho que muitas das ideias do Tite, inclusive, partem dele. E eu acho que... Só que esse cara precisa ter tempo. E que tempo ele teve, cara? Porque assim, ele assumiu um furacão sem o Neymar e ele não consegue... Mas por isso que eu falo, eu acho injusto virar e falar, pô, o Kleber Xavier, cadê, né? Não mostra evolução, sabe? Tipo, até concordo que talvez não tenha mostrado a evolução que se esperava no momento urgente que precisa. Mas não dá tempo, eu acho injusto bater nele, entendeu? Agora, o que me pega é que parece que não existe um senso de urgência, entendeu? Não, eu escrevi hoje. É isso, é diretoria. Você sente isso? É diretoria, é comissão técnica, é elenco, é capitão do time na entrevista pós-jogo, cara. O Neymar, na hora que se pergunta pra ele, como você se sentiu nessa volta? Você acha que com essa volta vocês vão conseguir sair dessa situação? Ele não responde se vai sair dessa situação. Ele responde, você viu que eu faço diferença, né? 20 minutos meu é diferente, o pessoal tem que ajudar. Isso também foi estranho. E aí ficou um lugar de tipo, o capitão do time, e aí eu vou falar do meu time, ele vai dar uma entrevista, foi eliminado da Copa do Brasil, não tem nenhum disclaimer ali, tipo... Como liderança, que é o que eu venho falando de liderança. Mas eu acho que esse é o grande erro do Brasil, entendeu? Tratar o Neymar como um líder. Não, mas ele se porta assim. Mas ele fez isso no PSG, ele fez isso em todos os lugares que ele passou. Pra mim, o grande erro é o Neymar, ou alguém deixar o Neymar... eu sou a liderança. Por exemplo, a seleção brasileira, sabe qual que é pra mim o grande problema? Não tem um Dunga pro nosso Romário, que é o Neymar. A gente tem o craque, a gente tem o cara diferente, mas não tem ninguém que enfia o dedo na cara dele na hora dentro do campo e fala assim, cara, levanta aí. Não pode ele ser o líder, porque ele não é o líder. Eu tô com você, Bruno. E aí ele vai pro Santos lá daquela entrevista, mas porque ele não é o líder. Agora, quem é o líder no Santos? Não tem. Mas é nele, é na figura dele. Tipo, no imaginário do torcedor é ele. Quem foi botado na... Não só no imaginário dos jogadores. Dos jogadores. Não, e não só do Santos, porque a seleção brasileira tá até hoje procurando o substituto dele, mesmo tendo os caras que disputam o melhor do mundo. E ontem, no pênalti, na hora dos pênaltis, era ele que estava fazendo o discurso ali pros colegas. Ele participa muito.
Mas não é isso que você tá falando, né? Não, tem isso. como. Eu acho que ele até pode falta esse ajudar, ele é posicionamento. experiente, mas ele não pode ser o Sim, cara do mas eu disclaimer. acho que é o posicionamento que a torcida do Santos espera de um ídolo, velho. Ainda mais depois de uma Série B e tá desgraçado financeiramente. Eu fico pensando, Zé, que tipo assim, cadê o senso de urgência? Cadê o presidente do Santos ontem dando uma entrevista falando alguma coisa? Por que o Kleber Xavier também não fala alguma coisa? Tipo, além de eu preciso trabalhar, eu entendo. Mas as pessoas precisam começar a botar na cabeça que a situação é muito pior que em 2023. E além de tudo, aí é julgamento meu, mas eu acho o elenco melhor. Não, o elenco é muito melhor. Eu acho o elenco melhor. muito Sim, melhor. sim. O Santos está muito mais afundado. E, cara, você perdeu uma competição como a Copa do Brasil. Você não está disputando nada. Você disputa Brasileirão e Copa do Brasil. Se tiver que abrir mão de um, mano, para salvar no outro, cara, é muito mas, fracasso. Assim, se essa frase, né? Se esse não, eu não sei. Eu acho que o grande trabalho do Santos, falando em planejamento do Santos, que é pensar em dar certo esse ano ainda, passa por manter o Neymar. Sem dúvida. E fazer um trabalho, e aí sim, um planejamento, são 28 jogos que o Santos tem no ano, né, a gente pode dizer, porque agora estamos na 10ª rodada, são 28 jogos 28 com essa jogos do parada Brasil. que vai ter aí do Mundial. Assim, são 28 jogos para você trabalhar e não desgastar o Neymar. Por exemplo, não põe o Neymar para jogar quarta e domingo, se é que vai ter um quarto e domingo, mas pro Lembra. Santos. Mas assim, trabalhar isso nos Sim. melhores momentos. E aí eu acho que o Santos, a gente vai olhar pro final do campeonato, se o Neymar se mantiver e o Kleber, com esse tempo que vai ter para trabalhar. Eu sei que o torcedor santista hoje está muito machucado. E está machucado por tudo que vem nesse ano. Mas, cara, se o Neymar voltar a jogar 70 minutos, cara, esse time vai chegar em 10º lugar. No Eu Brasileirão, achava cara. estranho, né? Eu vou colocar, inclusive, antes de colocar o que eu tenho que colocar no ar, mas eu achava estranho no Paulista ele estrear, depois de ficar um tempão sem jogar, aí eu mandar ele lá pro interior de São Paulo, eu pensava, não. Aí algumas pessoas falaram, não, Zé, ele tem que jogar, porque senão ele não volta. Eu falei, mas não corre um risco sério de se contundir? Claro que são elencos completamente diferentes e talentos completamente diferentes. Mas o Pedro do Flamengo, ele teve uma lesão parecida com o Neymar e ele foi voltando gradativamente. Exato. Ele não, beleza, recuperou, jogou ali, voltou no intervalo do primeiro jogo. No jogo seguinte ele foi titular. Exato. Só que E agora, aí emendou. E aí que é o problema do desespero. Próximo jogo do Santos Brasileirão. Todo mundo vai querer. Tem que jogar o Neymar. Tem que você jogar o entendeu? Neymar. Até Agora porque não tem aí, jeito. será né? que é o momento? Agora- Aí só os médicos podem Não, assim, então, mas agora fisioterapeutas. ele falou que não sabe se vai renovar, vai ter que Então, jogar, quero entendeu? mostrar uma coisa. É aí que tá, aí é que tá. A Tem gente 3 tá falando jogos, vai que ter que quem- jogar os 3.